Meus caríssimos, cumprimentos, agradecendo a presença mais uma vez nesta exposição da série Claves Notariais e Registrais, que tem o apoio dos meus confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e da ANOREG do Estado do Paraná. Apresento meus cumprimentos e minha saudação ao Dr. Matheus Afonso Vido da Silva, presidente dessa entidade paranaense, estendendo esse cumprimento aos diretores e a todos os integrantes da ANOREG do Paraná. Estamos cuidando aqui, iniciamos isso na semana passada, nesta nossa série Claves Notariais e Registrais, da determinação jurídica extrajudicial, ou seja, da determinação jurídica nas notas e da determinação jurídica nos registros públicos. E eu, na semana passada, observei que ao fundo desse nosso tema, determinação jurídica extrajudicial, encontra-se uma questão que se pode dizer fundamental, relativa à hierarquia das acepções analógicas do termo direito. É dizer, o termo direito é um termo análogo, como todo termo análogo possui mais de um significado, com algo em comum e algumas partes diferenciadas. E para considerar adequadamente essa analogia, nós temos que caracterizar o prius analógico, ou seja, o principal analogado, chamado de primeiro analogado, de que os demais são consequentes secundários, ou derivados, resultantes. Em outras palavras, aqui temos de debater, sobretudo porque é essa pugna histórica, se o primeiro analogado é a lei ou se o primeiro analogado é a coisa justa. Para uma forte corrente, que se desenvolveu e teve seu auge na primeira metade do século passado, a corrente do normativismo jurídico, liderada especialmente por este grande pensador austríaco, que foi Hans Kelsen, para essa corrente que se venceu no plano teórico, eu salientei já em exposições anteriores uma frase muito espirituosa de um jurista italiano, para quem o desporto predileto de 10 entre 10 juristas contemporâneos é o esporte de caça a Kelsen, delenda a Kelsen. Mas, apesar de ter sido vencido no plano teórico, o fato é que o normativismo permanece implícito, em larga medida, na praxis jurídica de nossos dias. E para o normativismo, a lei é o significado principal, para não dizer significado único do termo direito. Daí que, para essa corrente normativista, a determinação jurídica seja apenas uma conclusão mecânica, um resultado mecânico de um silogismo, em que a norma legal tem o papel de premissa maior, os fatos de premissa menor, e daí se extrai uma conclusão more geométrica. Diversamente, reiterando a atitude clássica referente à determinação jurídica, assim a atitude do direito romano e a atitude medieval, especialmente no seu período apoteótico, no século XIII, ainda resiste a ideia de essa determinação jurídica ter por objetivo a coisa justa, tomando-se a coisa justa, a res justa, por significado principal do termo análogo direito, ou seja, a res justa ocupa o papel de prius analógico, de primeiro analogado no conceito de direito. Disso vem que consista, para essa corrente, a determinação jurídica num conjunto de operações, sobretudo da inteligência, mas também da vontade, em que se termina por aplicar o direito a um caso concreto, a um caso singular. Talvez nós pudéssemos dizer em que se termina em reconhecer o direito num caso concreto,
A coisa justa está no caso. Juan Valère de Goytisolo, esse grande civilista espanhol, e que foi presidente da Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid, notário, um notário importante também da capital espanhola. A Juan Valère deve tributar-se grande parte, eu posso mesmo afirmar a maior parte, da referência doutrinária contemporânea a esse significado de determinação do direito. E ele diz que com isso o que se faz é delimitar e configurar a res justa, a coisa justa, ou seja, determinar o direito, determinar juridicamente, seja na via judicial ou na via extrajudicial, é encontrar, delimitar, configurar a coisa justa, a res justa de cada caso singular. Ora, considerando agora essa ideia de determinação do direito em suas partes analogicamente integrantes, verdadeiramente não há partes em produtos mentais. Então, podemos falar aqui em quase partes, ou partes quase integrantes, ou partes analogicamente integrantes, etc. Propriamente não são partes, mas podemos fazer essa divisão porque ela é pedagogicamente útil. A determinação do direito divide-se, então, em quatro partes, ou quatro quase partes. A compreensão da lei, a compreensão dos fatos, a interpretação e a conclusão prática ou aplicação. Então, vamos lá. Compreensão da lei, nós vamos ver um pouco melhor isso na exposição da próxima semana, significa a extração do significado normativo a partir de um texto legal. A compreensão dos fatos, que José Castantobenhas significava muito bem, lamentando que os juízes, falava então da compreensão judicial do direito, da determinação judicial do direito, que os juízes haviam perdido o sentido da diagnose do fato, diagnosis deletio, dizia ele. Perderam isso. E daí que as decisões tenham ficado repetitivas, reiteradas, sem que houvesse a devida adaptação, devido molde aos casos singulares. Terceira parte, ou quase parte, é a interpretação, sobre a qual vamos lá à frente, numa próxima exposição, fazer algumas considerações. E quarta parte, a conclusão prática, ou seja, a aplicação propriamente dita. Vê-se logo que, pois que com essa divisão, ou, em outras palavras, podemos falar com esse método, com esse caminho, não se confundem, de um lado, compreensão e, de outro lado, interpretação. Ao revés. Um pensador argentino contemporâneo, Henrique Suleta Pulseiro, denunciou há alguns anos o progressivo perdimento da distinção clássica entre compreensão e interpretação, com a prevalência da segunda, da interpretação, tomada por simples exegese a partir de um acercamento literal e ahistórico do direito, cuja aplicação se reduziria, portanto, a uma atividade meramente técnica, porque o fato estaria já subsumido à norma. Então não há nenhum problema. Já estava tudo resolvido pela leitura das normas. A prática do direito mostra que não é nada disso que ocorre. Mas, a despeito dessa observação, eu tenho de confessar que, já com 47 anos de magistratura, praticamente isso, tenho poucas vezes lido nas decisões que examino, ou ouvido nos debates dos tribunais, essa distinção entre compreensão e interpretação. Praticamente não se fala em compreensão da lei, em compreensão dos fatos, mas já se fala diretamente em interpretação. Juan Valère observou que essa perda se deve, em grande medida, ao nominalismo de Guilherme de Ockham. Nominalismo, portanto, ao fim, no período de decadência da Idade Média, em que se sustentara
a inviabilidade de uma ordem jurídica racional. Se negava a racionalidade do direito. Daí, quando se fecha a porta para a racionalidade do direito, remanesce só a possibilidade do voluntarismo. Isso é consequente da negação da racionalidade do direito. Então, o direito é só produto da vontade. Ora, essa vontade é a vontade do próprio legislador, é o chamado voluntarismo subjetivo, por exemplo, que se vai encontrar em Windscheid ou em Birling. Ora, ao voluntarismo objetivo da própria lei. Assim, a doutrina de Köhler, de Bending, de Varr e, ao menos, do primeiro Radbruch. Não deixemos o segundo Radbruch, ou seja, a mudança de posição de Radbruch, com o seu célebre discurso de 5 minutos para os alunos da Universidade de Heidelberg. Bom, mas, então, voluntarismo objetivo, voluntarismo subjetivo, como quer que seja, mas voluntarismo, porque se fechou a porta à razão. E, por isso, o conceito de compreensão ficou abrangido pelo conceito de interpretação para essas correntes. Classicamente, porém, não era assim. Classicamente, a compreensão e a interpretação são coisas diversas. Eram e são coisas diversas. Trataremos aqui pontualmente hoje do conceito de compreensão. Vamos evoluir isso na próxima exposição. E vamos deixar para mais à frente o exame do termo interpretação. Pois bem, eu ainda tive ocasião de, no curso secundário, receber algumas breves noções de lógica. Mas no vestibular, eu prestei vestibular. Havia uma prova de lógica no vestibular. Isso desapareceu. Praticamente não se estuda mais lógica. Pois bem, a compreensão é uma das propriedades dos conceitos, tanto conceitos mentais quanto conceitos verbais. Os termos possuem duas propriedades, compreensão e extensão. Compreensão, portanto, é uma delas. E é um assunto isto próprio da lógica. Eu vou recolher-me aqui, sobretudo, não inteiramente, mas sobretudo, para a brevidade de estudo, as lições do professor Leonardo Van Acker. É verdade que, em parte, eu averbo aqui minha suspeição, eu estudei alguma coisa com ele, tive a oportunidade de ajudar na revisão de um de seus livros, mas, objetivamente, trata-se possivelmente do maior lógico que o Brasil teve em todos os tempos. Ele é um pensador brasileiro, embora nascido na Bélgica. Nasceu na Bélgica no final do século XIX, mais exatamente em 1896, e morreu aqui em São Paulo em 1986. Pois bem, sendo 3 as operações intelectuais, a da simples apreensão, a de julgar e a de raciocinar, 3, portanto. A primeira simples apreensão é chamada de simples porque ela apenas diz respeito à apreensão da essência da coisa, sem afirmar ou negar coisa alguma a respeito dessa essência. Por isso os autores, aqui me valendo de um latinismo, falam em quidditas tantum. Quidditas tantum, apenas a quididade, a essência. Ou então, a expressão mais conhecida, ainda também na expressão latina, simplex appreensio rei, a simples apreensão, porque é uma apreensão, uma apreensio non composita. Ou seja, ela não é composta. Coisa diversa do que se passa com as tarefas de julgar e de raciocinar, que são tarefas compostas, em que se afirma ou se nega. Bom, cada uma dessas operações, simples apreensão, julgar e raciocinar, tem seu correspondente produto. A de raciocinar tem como produto o raciocínio, ou a sua expressão verbal, que é a argumentação. A de julgar tem como produto o juízo, ou sua expressão verbal, que é a proposição. E, por sua vez, a operação de simplex appreensio rei, ou seja, de simples apreensão do objeto do conhecimento, tem por produto o termo, ou conceito.
O termo, disse o professor Van Acker, é o último elemento lógico em que se pode decompor o raciocínio. Não é possível decompor abaixo do termo. A forma de raciocinar, como nós só temos 3 operações, a mais simples dela, ou inicial, é a do termo. E dali não se pode passar. Não vamos tratar desse assunto, mas não podemos confundir o termo lógico com o termo gramatical. São coisas distintas. Nós podemos apanhar o termo gramatical, a palavra gramatical, dividi-la em sílabas, por exemplo. Coisa que com o termo não é possível fazer. E, por sua vez, nós temos a possibilidade de um termo complexo com 2 palavras, por exemplo, no português, animal racional, para significar o homem, que são 2 palavras como termo gramatical, como termos gramaticais, e uma só palavra, ou um só termo, melhor dito, no plano da lógica. Bom, termo, último elemento em que lógico, não gramatical, lógico, em que se pode decompor o raciocínio. Ele se divide, então, em mental, que é o objeto simplesmente concebido na mente, no intelecto, e por essa razão é chamado de conceito objetivo, e oral, ou verbal. Assim se entende o termo enquanto elemento da proposição, porque é uma expressão do juízo, ou da argumentação, que é a forma expressiva do raciocínio. Ou seja, quando o termo está isolado, ele é tido como termo mental. Quando ele está integrando uma proposição, uma argumentação, ele é chamado de termo verbal. Isso na referência do professor Van Acker. Haveria outras possibilidades de distinguir esses conceitos. Bom, o termo mental, o conceito objetivo, possui 2 propriedades, como eu disse: a compreensão e a extensão. Propriedades que são inversamente proporcionais, se relacionam de maneira inversamente proporcional. Quando uma cresce, a outra decresce. Quando uma decresce, a outra cresce. Ou seja, quanto maior a compreensão, menor a extensão. Quanto menor a compreensão, maior a extensão, etc. Ora, a compreensão, que alguns autores chamam também de conotação, aqui é uma referência que se faz com uma certa cautela, porque em algumas traduções de livros de autores ingleses, a palavra conotação parece referir-se antes à extensão do que à compreensão. Mas, por exemplo, na França, a palavra connotation significa o mesmo que comprehension. Ou seja, compreensão e conotação são sinônimas na língua francesa, mas, ao menos nas traduções para o português, nem sempre aparece assim. Por isso, uma certa cautela nessa sinonímia. Bom, o que é a compreensão? É a inclusão de algumas notas ou elementos formais e característicos de um conceito objetivo. Vamos ver aqui o que nos diz o professor Van Acker com 2 exemplos. Ele apanha, por exemplo, o conceito virtuoso. O conceito a examinar aqui é o conceito virtuoso. É um conceito, é um termo, é uma simples apreensão do objeto do conhecimento. E quais são os seus elementos? Então vai dizer, bom, primeiro elemento, o quê? Ou seja, qual o sujeito abstrato, ou seja, a substância abstrata? É uma substância abstrata, segundo elemento, que tem o hábito. Terceiro elemento, um hábito moral, portanto, o hábito moral. Terceiro elemento, bom. Então, virtuoso é o que tem o hábito moral bom. De fato, a virtude se conceitua em ter um hábito bom. O vício, que é o oposto, é ter um hábito mau. Um outro exemplo que o professor Van Acker nos dá para entender a compreensão. Trata-se aqui da compreensão do conceito de homem. Novamente, o que, ou seja, sujeito abstrato, a substância abstrata, que é animal racional. Então, o homem é animal racional. Então, nós temos o que é o substrato, ou a substância abstrata, animal racional. Compreensão. Bom, de maneira que nós podemos já aqui simplificar tudo isso para dizer que a compreensão do conceito consiste no somatório das notas ou aspectos inteligíveis que, agremiados, reunidos,
formam o conteúdo desse conceito, ou seja, dão a indicação de um todo distinto de qualquer outro. Essa referência sobre o somatório das notas ou aspectos inteligíveis reunidos é encontrado em vários autores, entre eles um que eu gostaria aqui de mencionar, autor contemporâneo, chamado José María de Alejandro, um autor que eu já citei em outras ocasiões, que tem, entre outros livros, um chamado La Lógica y el Hombre, a Lógica e o Homem, que acho que não está traduzido para o português, é uma obra da segunda metade do século passado, publicada em Madrid. Daí que, se a compreensão é um somatório de notas ou aspectos inteligíveis, considerados em seu conjunto, nós possamos entender esta afirmação de Jean Tricot, que a compreensão se expressa pela definição. No fundo é isto, a compreensão é uma definição. Ou seja, a compreensão de um termo indica a dimensão essencial de seu conceito. Um autor espanhol dos nossos tempos fala em quantum essencial. Em vez de aqui falar de essência, fala no seu quantum essencial. E isto é uma referência de um autor, como eu disse, espanhol, contemporâneo, Pablo Domínguez Pietro, que também vai insistir em que a compreensão é uma soma de quantidade de notas ou aspectos inteligíveis. Ele aí faz integrar seu conceito a ideia de quantidade, o que soa um pouco peculiar, né? Pensaríamos melhor em qualidade, mas ele usa a expressão quantidade e é possível entender por que faz isso, uma vez que há uma reunião de aspectos. Pois bem, daí que podemos dizer que a compreensão de um conceito é o que nos leva a responder a uma pergunta. A pergunta é: o que é isto? Quando eu pergunto, o que é isto? Quem me responde me dá a compreensão de um objeto de conhecimento. Quid est res? O que é esta coisa? O que é isto? A compreensão é a resposta a essa pergunta: que é isto? Em resumo, aqui com perdão de mais este latinismo, a compreensão consiste naquilo que já autores antigos, como o caso de um autor importante, Fender, se dizia ser a summa notarum objectum, ou seja, a soma das notas de um objeto. Bom, para terminar esta brevíssima referência à compreensão do conceito, nesta nossa exposição, vamos assinalar com Jean Tricot que as notas de um objeto de conceito exprimem, no espírito, em nosso espírito, características reais das essências, características reais, ou seja, não se confundem essas características, objeto da compreensão do conceito, com dados fantasistas, imaginários, que não apanham a realidade da essência. Ou seja, a compreensão deve espelhar, especular a realidade das coisas. Deve ser um resultado, se nós pudermos usar aqui, um pouco impropriamente, um pouco extensivamente esse conceito, deve ser o resultado de uma contemplação da coisa. E com isso terminamos a exposição de hoje. Na próxima semana vamos aprofundar um tantinho as várias partes que dizem respeito à compreensão, ou seja, a compreensão da lei e a compreensão dos fatos. Vamos aprofundar isso. Depois, na outra semana, veremos o conceito de interpretação, para aí avançarmos um tantinho mais, especificamente na compreensão ou na determinação jurídica notarial, da determinação jurídica registral posteriormente. Eu torno a agradecer aos meus estimados confrades e confreiras da minha querida Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Estive até
na semana passada, para minha satisfação, com 2 de seus eminentes integrantes, a doutora Mônica Dalla Vecchia e o doutor José Luiz Germano. E quero agradecer também à diretoria da ANOREG do Paraná, e em particular ao seu presidente, doutor Matheus Afonso Vilo da Silva, por dar-me esta honra de utilizar uma plataforma da academia que é mantida pela ANOREG Paranaense. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus assim permitir.